Eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre esse jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. Eu vou apresentar a minha opinião, mas eu queria depois abrir para algum de vocês trazer também a visão de vocês. Você sabe por quê? Ontem, o que eu vi nesse jogo entre Atlético Paranaense e Vila Nova, para mim foi um jogo muito próximo do que ele seria, sabe? Eu não fiquei surpreso com o jogo. Para mim, o que eu vi é um time melhor. O Atlético Paranaense é um time melhor, jogando dentro de casa, com uma estrutura absurdamente maior do que a do Vila. Quando eu falo de estrutura, eu falo tanto a física como a financeira, principalmente a financeira, e que isso ficou muito refletido dentro de campo. O Atlético, ao meu ver, é o time mais difícil de se enfrentar neste momento. Se eu tivesse qualquer um dos outros 19 times, fala com quem você não queria jogar agora. Eu não queria jogar com o Atlético. Eu até preferia jogar com o Curitiba, com o Goiás, com o Criciúma, do que com o Atlético. Porque para mim o Atlético tem o melhor elenco da Série B. Ele demorou a engrenar, mas tecnicamente falando, em termos de qualidade, para mim o Atlético é o melhor elenco da Série B. Então o que eu vi ontem foi... Porque assim, ó, é muito natural da gente olhar o jogo sob a ótica do time nosso, do time do estado, do time que a gente torce, do time que a gente acompanha. Só que normalmente nessa ótica a gente tende muito a ver os defeitos do nosso time e a gente olha pouco para as virtudes alheias. Porque o futebol você tem várias variáveis, né? Você tem a força tática, a força técnica, a força física e a força psicológica. E o Atlético hoje, o Odair Helma, vamos pegar aqui um exemplo. Tecnicamente, o Atlético Paranaense é melhor do que o Vila. Taticamente, o Odair Helma, ele é um treinador acima do Paulo Turra. Eu penso que não há. Mentalmente, o jogo sem Curitiba, ele favorece muito mais ao Atlético Paranaense do que ao Vila. Para mim, o único quesito em que o Vila podia competir de igual para igual com o Atlético, e eu acho que nem competiu, era no fisicamente. Então eu vi um Atlético superior ao Vila nessas quatro variantes que para mim implicam num jogo de futebol. Tecnicamente, taticamente, psicologicamente e fisicamente. Por isso o jogo foi daquela forma. Mas vou até começar aqui pela Renata. Renata, em que você acha que o jogo poderia ser diferente, por exemplo, para a gente considerar a derrota do Vila uma decepção? Olha, Gerli, eu concordo contigo, tá? Eu acho que era um jogo que todo vilanovense já esperava. Foi um resultado comum, um resultado que a gente já esperava que ele viesse ali, obviamente pelo peso de todos os pontos que você citou, pela camisa também. Mas, assim, ao meu ver, foi um jogo que declarou assim, a derrota de forma geral. Foi a apatia, tá? O que me pega muito é a apatia do time. O problema não é perder, o problema é perder da forma que a gente perdeu ontem. Tá? Então, assim, o que me pegou muito foi a apatia do time, diferente do jogo, por exemplo, contra o Remo. Inclusive, a gente comentou na minha última participação. Se a gente ainda perde um jogo de ontem, como foi ali, parecido com contra o Remo, ok, tudo certo. A gente sabe que estávamos enfrentando um time de muita consistência, um time que no retorno, putz, deu uma subida ali espetacular e que vai subir. Mas o que me pega muito, assim, o que eu observei muito no jogo de ontem foi realmente a apatia, tá? Isso de forma geral. E, assim, as falas do Turra já me deixam ali meio insegura, porque eu tô sentindo ele extremamente para baixo, obviamente. Ele não conseguiu entregar a expectativa que foi gerada até pelas falas dele quando se fala em intensidade. Mas, assim, já começa a me preocupar, porque quarta-feira a gente tem ali um Cuiabá que já está encostado no G4, vai vir para cima, e a gente não consegue entender qual que vai ser, qual que é a estratégia do Turra, analisando esses últimos confrontos e como que vai ser na quarta. Então, a palavra do jogo para mim de ontem é apatia, tá, Gerli? E para você, Ana, né, o que é que você esperava de diferente diante desse cenário que eu citei aqui do Vila Nova? Vamos falar especificamente do Vila. O que que o Vila poderia ter sido de diferente? O Vila teria condições, por exemplo, de ter vencido o Atlético ontem? Shirley, eu concordo com você quando cita a qualidade do Atlético Paranaense
quando cita a camisa e todo o ambiente. Só que vamos recapitular também. Nós temos uma diretoria que prega o lema do time de operários. Nós temos um técnico de 10 palavras, falando do Vila, de 10 palavras, ele fala intensidade. De 10, 9 é intensidade. Tudo o que o Vila não fez ontem foi ser operário e ser intenso. Como a Renata gabaritou aí, falando em um time apático. Era um capitão apático, o Thiago Pagnussá, era um time apático, era um treinador apático, tudo apático. E a prova disso, quem tem a memória assim melhor, quando o Atlético abre o placar, os dois zagueiros ficam um olhando para a cara do outro, sem reação, sem cobrança, porque o gol foi nas costas do Romano. Ninguém brigou, ninguém falou, sabe, aquela discussão normal do futebol, nada. A arbitragem, nada a reclamar, mas o Gerliezer elogia muito o Ralf por um detalhe que o Ralf é chato, né, na linguagem do futebol. O Ralf apita o jogo, ele torra a paciência do juiz. O Pagnussá não chegou em um momento no juiz. Ele não tumultuou o jogo, não dava para ganhar o jogo na bola. Isso é fato. Mas no tumulto, na catimba, no time de operário que foi pregado e vendido para a torcida, você pelo menos tentava. Thiago Pagnussá está vivendo do campeonato goiano. E aí, Gerli, o que acho que mais incomoda a torcida, olhando o pós-jogo, encerra o jogo, foi vergonhoso, acho que poderia ser mais, acho que o Vila poderia ter sido goleado, deu sorte. Para mim, o Vila deu sorte. O Pagnussá vai para a entrevista e parece que foi só mais um jogo. Tá cumprindo tabela. Não, falta quantas rodadas ali para terminar? Nossa, ainda tem 10 jogos. Caramba, quero entrar de férias ali, curtir. Não sei para onde. Geralmente, jogador da Europa vai para Ibiza, né? Eu não sei para onde jogador da Série B vai. Vai para o Nordeste, eu imagino, assim. Já vou marcar ali Pirinópolis, vamos marcar a viagem. Não, quarta-feira tem o Cuiabá, e aí a gente vai tentar reverter essa situação. Que situação que vai reverter? Tem como reverter mais, Pagnussá? Então, acho que a apatia, a falta de vontade, é o combo todo. É tudo que foi prometido e tudo que não foi entregue. É isso que incomoda, Gerli. E para você, Gader, né? Vamos avaliar aqui empiricamente nessa situação do Vila, nesse jogo de ontem. Porque assim, ó, essa questão que as meninas colocam, aliás, falando em meninas, aqui o Vilani escreve aqui pra gente, ó, sempre muito cortês. Parabéns novamente ao Futebol 62, uma mulher como representante da torcida é muito significativo, com certeza, né? Com certeza, porque a gente está falando de um espaço extremamente machista que é o meio do futebol e do esporte como um todo, né? Então a gente tem mais do que coragem, a gente tem orgulho, né, de ter elas aqui conosco. Que coragem é uma coisa, orgulho é outra, mas a gente tem os dois aqui nessa situação. E o Aurélio aqui, olha, valeu, Renata, melhor eu fora hoje para evitar processos. Aí você imagina o nível que está o nosso Aurélio hoje, nível de insatisfação. Assim, um ponto que eu até em cima da fala delas, o Gada, que eu queria passar para você. Eu acho que a força técnica do adversário, às vezes, ela te tira um pouco essa situação também, sabe? É igual quando você vai numa briga, por exemplo, o cara vai uma vez e ele toma um murro. Aí ele avança no cara de novo, toma o outro. Na terceira, ele já põe o pé meio para trás, sabe? Cara, eu não vou, será que eu vou? É onde você começa a ter a dúvida, sabe? Eu acho que às vezes pode ter um pouco disso também, dentro do jogo, sabe? Porque você vai e o cara sai. Você sobe a marcação, o cara quebra a sua linha e põe nas costas. Então, assim, aquilo vai te gerando uma dificuldade dentro do jogo, sabe? Você vai ficando incômodo dentro do jogo. Mas fala pra gente, assim, no que o Vila poderia ter sido diferente ontem e a derrota, ela era evitável?
Qual a diferença entre aluno e estudante? A aula é para entender. Então, o aluno conjuga o verbo entender. Para aprender, é um outro personagem que quer errar, quer praticar. O Átrio te mostra. Agende entrevista. Então, primeiro, antes de até comentar isso, Gerli, elogiar você já é chover no molhado. Então, não vou nem me dar esse trabalho. Mas eu queria elogiar as meninas, porque tanto a Renata quanto a Ana, elas foram cirúrgicas nos comentários delas, tá? Falando sobre a intensidade, sobre o que é pregado e o que é feito dentro de campo. Isso aí, cara, eu não preciso nem entrar mais no mérito, porque vocês falaram tudo. Então, Gerli, eu quero me apoiar aqui naquilo que eu tenho mais, digamos, propriedade para comentar, que é a parte tática, tá? E aí, eu passei raiva ontem, tá? Eu passei muita raiva, porque eu tenho uma coisa que a Ana comentou, que eu falei ontem com ela, algumas perguntas que eu faria pro técnico Paulo Turra, e ela respondeu aquilo que ele falaria, né? Que estou praticando jogo a jogo, né? Vamos pensando jogo a jogo. O Paulo Turra, me desculpa, mas você não pensa jogo a jogo. Eu vou falar diretamente, tá? Porque eu tô com raiva mesmo. Desse tipo de coisa eu fico com raiva. Porque você vai enfrentar um Atlético Paranaense que é declaradamente um time que joga no 3-5-2 com os laterais apoiando como alas. Como é que você me joga num 3-5-2 com os alas abertos em ataque? O Elias e o Igor. Sabe? É tão óbvio que você vai tomar bola nas costas dos laterais que chega a ser ridículo. E aí, Gerli, essa questão da intensidade e até da forma como os jogadores reagiram aos ataques do Atlético Paranaense, eu acho que passa muito por isso na cabeça do jogador. Ele olha para o campo e ele fala, cara, o time tá errado. Sabe? O time tá errado. Pois é, cara. Fala, o time tá errado, cara. Não tem cabimento. Tem um trem errado. E isso é responsabilidade do técnico. A tal do pensar jogo a jogo, responsabilidade do técnico. E o Turra não pensou jogo a jogo, não. Porque se você vai enfrentar o Atlético Paranaense, se você assiste os 3 últimos jogos, vamos colocar assim, né, para ficar pequenininho, para não dar muito trabalho, assiste os 3 últimos jogos para você analisar. O Atlético Paranaense joga no... Não é 3-5-2, na verdade é um 3-4-3 que eles fazem. Com o Benavides e o outro lateral, agora eu me esqueci, mas o Benavides e o outro lateral deles apoiando muito nas costas do lateral adversário. Eu vou entrar no campo, o quê? Eu preciso entrar no campo com uma retaguarda legal nas laterais, para evitar essas jogadas deles. Afinal, essa é a grande jogada do Atlético Paranaense. Buscar as extremas para cruzamentos dentro da área. É a jogada deles. Então eu vou pensar o jogo, eu vou pensar a tática para o meu time, e aí sim, eu penso jogo a jogo. Como é que eu entro contra um time desse? Ou eu entro num 5-3-2 ou num 5-4-1, já que ele gosta de jogar reativo, eu entro num 5-3-2, aí os laterais ficam na retaguarda, eles não apoiam, eu jogo no contra-ataque usando os meias, o Dodô, o João Vieira, ou eu vou num 4-4-2. Eu coloco 2 jogadores nas laterais para poder marcar a subida do lateral e evitar a jogada por ali. Esse seria o pensamento óbvio dele, sabe? Agora, ele pega, coloca um 3-5-2 com o Igor e o Elias lá na frente, lá no meio de campo, deixando espaço para o Benavides correr. O Benavides fez as 2 assistências. E aí, no decorrer do jogo, no segundo tempo, ele poderia ter melhorado o time e mudado o time de forma a deixar ele mais equilibrado. E, na verdade, sabe o que ele faz? Ele tira os melhores jogadores em campo. Ele tirou o Dodô, ele tirou o Poveda. Cara, que lógica de pensamento é esse? Sabe? É um pensamento tático que me deixa frustrado, porque eu esperava mais do Turra. Eu esperava que fosse um técnico que desse uma visão diferenciada. Um cara que, teoricamente, tem experiências com Série A, com técnicos de alto gabarito, com times com maior qualidade, incluindo o Atlético Paranaense, que, como o próprio Gerli falou, tem uma melhor estrutura. E isso é fato, é real. Mas não, eu tô vendo um técnico de uma nota só. E uma nota ruim, desafinada. Saca? Então, cara, isso me dá muito nervosismo. Eu fico muito grilado quando eu vejo esse tipo de postura tática num time que até poderia render mais. Tem seus problemas. Um DM lotado, poucas contratações no meio do ano, o que não deu uma dinâmica legal para que ele pudesse trabalhar, mas o time é capaz de render mais. Basta uma análise do seu elenco e um posicionamento tático mais equilibrado.
em vez de ficar jogando sempre do mesmo jeito. E quem faz a mesma coisa sempre, colhe o mesmo resultado sempre. Eu acho que as falhas, talvez não propriamente só do Turra, mas dos jogadores também, eu acho que o Vila errou muito nos encaixes laterais, sabe? Porque o Vila marcava por zona por dentro, encaixava os dois laterais, né? O lateral e o ponteiro do lado com os dois do Atlético. O Atlético apoia muito, né? Você até citou, você tem um Benevides de um lado, você tem o Esquivel do outro, uns caras assim. Assinante Empíricos, você já pode testar o Axiom e ir em busca de multiplicar o seu patrimônio investido por até 40 vezes. Eu me chamo Daniele Zeifer, sou especialista e investidora no mercado de ativos digitais há 5 anos. A Empíricos me convidou para liberar um teste do robô automatizado. O cara tá o tempo inteiro no ataque, o tempo inteiro. O Atlético apoia muito, né? Você até citou, você tem um Benevides de um lado, você tem o Esquivel do outro, uns caras assim. O cara tá o tempo inteiro no ataque, o tempo inteiro. O Leozinho também dando muito trabalho, puxa demais para dentro. Só que o Vila errava esse encaixe a todo momento. Então você podia ver, naquele lance que sai o gol, o cara teve uma liberdade imensa para chegar, porque foi um 2 contra 1 ali, um 3 contra 2, que depois vira um 2 contra 1, que o cara teve toda a liberdade para cruzar. O Pedro Romano, como a Ana citou, ele erra na cobertura, ele erra, mas onde a jogada nasce é o erro maior. Porque lá o Xavier não acompanhou, nitidamente ele não acompanhou, fez um 3 contra 2, virou um 2 contra 1, o jogador saiu fora. E o Atlético repetia aquilo a todo momento. Você pode ver, o Leozinho cortava para dentro, o lateral passava livre. O Leozinho cortava para dentro, o lateral passava livre. Do outro lado, o Esquivel já é um cara de procurar mais o fundo, né? Ele procura muito o fundo. E aí, às vezes, o ponteiro do Vila não ia até o fundo. Esse é o problema. O cara larga a marcação no meio. Então, essas faltas de encaixe, elas vão trazendo problemas para você ao longo do jogo.